E eu vou começar então contando para vocês uma historinha de o que aconteceu comigo. Foi no início da pandemia, assim, no auge da pandemia, né? E que me fez refletir mais sobre esse assunto, assim, quem é ele, né? Então foi no momento assim da pandemia em que todo mundo ainda estava enclausurado, estava todo mundo confinado e com muito medo. E quem estava na rua, quem ia pra rua era porque realmente estava precisando. E ainda com todos os cuidados, álcool, máscara. Então eu estava numa feira, selecionando algumas frutas. E quando chegou um morador de rua sem máscara nessa feira, parecia assim totalmente a parte do pânico geral da população. E aí a vendedora, ela fez um comentário para mim. Eles nunca adoecem, né? E aí eu dei assim um sorrisinho, sinalizando que eu tinha ouvido ela. E para não ser rude, né? Então, tem um sorrisinho assim, mas ficou latejando dentro de mim. E o que ficou latejando foi aquele eles. Eu fiquei pensando, quem são eles, né? Por que eles são diferentes de nós? Aliás, quem definiu que eles são diferentes de nós? Quando e por que a gente se separou uns dos outros como seres humanos a tal ponto de acharmos que os outros são diferentes? Não seria esse o motivo das guerras, das discussões, da separação entre tribos e grupos rivais? Todos os textos, assim, a maioria pelo menos, né, dos textos espirituais, eles são unânimes em afirmar que todo erro humano vem do orgulho e do egoísmo. E estudando o orgulho e o egoísmo, a gente chega na ilusão da separatividade. O budismo, ele aborda muito esse assunto e é essa percepção equivocada da separação que gera todo o sofrimento, dor, angústia, decepção, ansiedade, depressão, esses males mentais, porque a gente tem essa ilusão da separação, ela vem do apego que a gente tem com a matéria. Pois na matéria tudo parece que está separado, né? A mesa está separada da cadeira, nossos corpos aparentemente separados, e então é isso que vai causando esse grande equívoco perpetuado pela nossa ignorância. Quando eu falo ignorância, não no sentido pejorativo, nunca de forma ofensiva. Ignorância no sentido de não saber, da gente não conhecer realmente quem a gente é e como as leis universais se manifestam também. As coisas, inclusive os nossos corpos, são empréstimos temporários para a gente viver aqui na Terra. Nós somos muito mais do que nossos corpos, nós somos seres divinos, nós somos pedacinhos de Deus, o que dentro do yoga a gente costuma chamar de essência divina, né? E porém, enquanto a gente não sabe disso, se a gente não vive a partir dessa verdade de ser uma essência divina, a gente não tem como reconhecer esse divino no outro também. Então tudo é uma questão de autoconhecimento profundo. E só no momento em que eu admito que eu sou divino, eu posso admitir o divino no outro também. Então parte sempre dessa premissa, né? Eu tenho que saber quem eu sou. Externamente nós somos diferentes, mas internamente, em essência, a gente é igual. Nós somos iguais. Então, quando a gente julga, critica o outro, a gente está julgando aquilo que ele aparenta. Porém, essa atitude, ela não vem sozinha, ela não vem assim gratuita, porque cria um distanciamento e faz com que a gente se esqueça dessa base primordial comum a todos nós. Nós somos irmãos, não somos inimigos. E a gente se posiciona como inimigo. O simples fato de olhar para o outro ser humano sem interferência do pensamento conceitual, né, criando conceitos, julgamentos, simplesmente ver, né, notar, vai removendo essa ilusão da separatividade entre o eu e o outro. É somente quando surge o julgamento sobre o outro é que o outro se torna o outro. Então a questão toda é o julgamento. O que o ego mais gosta é enfatizar e fazer mais forte o senso da separação do outro. E ele faz isso julgando
criticando, se queixando dos outros, dizendo quão maus os outros são. E as pessoas fazem isso também de forma coletiva, uma tribo fala mal da outra tribo, como se eles não fossem humanos, como se fossem pessoas quase uns demônios, né? Eu nem gosto de usar muito essa palavra, mas... E a outra tribo faz a mesma coisa. E as nações também fazem isso. E um vai demonizando o outro, formando assim um ego coletivo, né? Ou individual. O ego gosta de enfatizar a separação do outro, e isso é parte da ilusão, e é super importante que a gente se atente a isso. Eckhart Tolle disse que o ego é o eu criado pela mente. Quando cada pensamento, quando eu me atento, né, a cada pensamento, eu vou me identificando com essa voz que está dentro da minha cabeça. E aí o pensamento, ele se confunde com quem realmente eu sou. Qual é o sentido do eu? Eu acho que eu sou meus pensamentos, e aí esse ego construído pela minha mente se sente totalmente incompleto, precário, vazio. E aí o que ele se sustenta? Quais são as forças dominantes desse ego? O desejo, o medo, né? E isso são as forças motivantes desse ego. E o que eu faço quando eu tenho medo? Eu julgo, eu critico, eu menosprezo, eu me separo daquilo ou daqueles que aparentemente são as causas do meu medo. Né? Eles é que me geram medo, né? Não é eu. Então tem todo um entendimento equivocado. E ter a liberdade é saber que tu é a consciência por trás dessa voz dentro da tua cabeça. Daquela voz que fala mal dos outros, que instiga conflitos e medos. A mente, na sua experiência, está sempre separando. Ela está sempre dividindo, obscurecendo. E assim vai falsificando a tua experiência real. Então ela vai ficando com uma aparência de que tá tudo bem, de que aquilo é algo verdadeiro, mas no fundo não passa de uma ilusão, quando a gente vê as coisas separadas. E esse instante, esse agora, esse único tempo que existe, que é o agora, ele não tem como ser dividido, ele não tem como ser separado. Tudo aqui agora está unido, é mágico, desde que tu estejas aqui. E tu pode perceber isso ao calar um pouquinho a mente, a calar um pouquinho os pensamentos e te conectar com esse instante. No final das contas, nossa busca primordial, fundamental, é por nós mesmos. Enquanto a gente não se encontrar com a nossa essência divina, nós vamos continuar recriminando os outros, separando. E dá a impressão de que é a manifestação de uma raiva, não é? Quando a gente está recriminando o outro, uma raiva disfarçada, por inconscientemente a gente se identificar com aquela pessoa. Saber, no fundo, que nós somos muito parecidos com ela, ou quem sabe iguais. E aí a gente critica. E quando eu critico, voltando o foco da atenção para ele, eu também tiro a atenção de mim. E aí eu posso permanecer nessa ilusão de que eu sou melhor do que ele por um pouco mais de tempo. Não vai ser para sempre, com certeza. Observa sempre que tu julgar alguém, se na verdade tu não tá te identificando com ele, não tá reconhecendo nele aquilo que tu não gosta em ti, nas tuas atitudes, e aí tu critica. Que no final das contas nós somos espelhos uns para os outros. A sugestão é olhar para o outro sem a interferência dos pensamentos. E isso pode ser uma bela prática espiritual, até que isso se torne uma forma natural de interagir com as pessoas, sem julgá-las, sem rotular elas, sem esperar que nos deem alguma coisa, sem esperar ganhar alguma coisa nas nossas relações, né? Então, somente olhar para as pessoas, dar atenção, sem o senso de separação. Dalai Lama chama isso de gentileza amorosa. Porque essa gentileza amorosa ela só acontece quando a gente não tem essa ilusão de separação. É uma gentileza real, verdadeira, né? E então que sejamos gentis naturalmente por reconhecer que estamos todos conectados. Somos uma rede ligado entre nós. E quando a gente sabe que realmente somos todos, né, unidos, e a gente pode incluir os outros, apesar de externamente eles serem diferentes, aparentarem, né, às vezes assim, que nem essa pessoa, esse morador de rua,
Ele pode não ter tomado banho, ele pode estar com uma roupa suja, mas mesmo assim nós temos uma base em comum, externamente parecendo diferentes. Então esse é o convite dessa gentileza amorosa, e que a gente pare e diminua cada vez mais essas eles e nós, eu e tu. É que a gente possa usar muito mais o nós, mas um nós não só com a mente, né? Um nós sentido aqui do coração como uma verdade. Então vamos fazer uma breve prática de conexão com agora. Eu te convido a alinhar a tua coluna, relaxa teus ombros, alinha bem com o topo da cabeça voltado para cima. Pousa as tuas mãos sobre as tuas pernas, fecha os teus olhos, traz toda a tua presença para esse momento. Observa como está a tua respiração. Sente o ar entrando e saindo. Esse ar que parece que está separado de ti. Parece que o ar é vazio, mas ele é cheio. Ele é cheio de prana, de energia vital. Ele é cheio de amor, porque ele também é divino. Tudo é divino. E eu te convido a te perceber unida com esse ar. Perceber que não tem separação desse ar, do teu corpo e desse momento, desse agora. E nem desse som que tu ouve, e nem da minha voz. Percebe que não há distância nesse agora. Não há separação nesse agora. Deixa a tua respiração mais lenta e profunda, sem pressa de respirar. E vai saboreando esse momento como um grande presente. É nesse agora que tu consegue entrar em contato com a tua paz, com a felicidade que tu já é, com esse eu divino, com esse pedacinho de Deus que tu é. Então, respira, sentindo contentamento em estar conectado com o agora, contigo e com tudo mais. Nós vamos fazer 3 respirações com contagem. Inspira contando até 3. 1, 2, 3. Solta o ar contando até 4. 1, 2, 3, 4. De novo, inspira contando até 3. 1, 2, 3. Solta o ar em 4. 1, 2, 3, 4. Inspira em 3. 1, 2, 3, 4. Solta o ar. Solta o ar em 4 agora. 1, 2, 3, 4. Traz as tuas mãos unidas em frente ao peito. Ainda de olhos fechados, sente as tuas palmas. Sente o tato das tuas mãos. Através da percepção das tuas mãos, da energia delas, do calor delas, tu te conecta com o momento presente. Tu te conecta com o teu corpo, contigo. Eu desejo que esse estado de presença, de união, de consciência permaneça contigo muito além dessa prática. Namastê, muito obrigada.
Gratidão pela presença de cada uma que esteve aqui, que está aqui. Espero que de alguma forma tenha te ajudado a refletir sobre a separatividade e a união também. Que a gente possa enxergar os outros e as situações e a vida cada vez mais com o coração. E não com uma mente condicionada, limitada, que não consegue entender tudo que existe no universo, por mais que queira. Tá bom? Gratidão. Se quiserem compartilhar